Estamos de volta com o nosso Vitrine Revista, no clima de verão, de piscina. Afinal de contas, gente, piscina é sinônimo de lazer, diversão e descanso, né? Mas, também exige cuidado e muita atenção, principalmente nessa época, né? E é sobre isso que a gente fala agora, sobre as boias, tá? E a segurança que a gente precisa ter nas piscinas. Quais são os modelos que realmente protegem, né? Quais são os mais indicados para as crianças, para evitar acidentes, que tem sido comum nessa época do ano? Quem fala com a gente sobre este assunto é o aspirante do Corpo de Bombeiros, o aspirante Camilo Ernesto Ribeiro Souza. Aspirante, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui no nosso Vitrine Revista. Obrigada por nos atender, viu? Boa tarde, Marca. Muito obrigado pelo convite. O Corpo de Bombeiros de Londrina agradece, na verdade, essa oportunidade da gente estar falando de um assunto muito importante, né? Que é essa prevenção no meio aquático. É uma prevenção, né? É uma prevenção. A gente começa com a parte de prevenção, né? Porque, querendo ou não, é importante a gente sempre lembrar que o meio aquático, né? Quando a gente fala meio aquático, piscinas, lagos, rios, até o próprio litoral nosso, não é o nosso ambiente natural. Então, toda vez que nós estamos expostos a esse ambiente, a gente está em risco. Então, é importante a gente se prevenir, né? E a utilização de alguns equipamentos ajuda nesse sentido. E olha, vamos falar a verdade, hein? Como tem acontecido afogamentos, né? Mortes de adultos, de crianças, pessoas que têm aí ido se divertir e acaba vivendo realmente uma tragédia, né, aspirante? Exatamente. A gente teve, inclusive, algumas semanas atrás, infelizmente, né, o falecimento de uma criança de 5 anos aqui em Londrina, exatamente por uma falta de prevenção, de certa forma. São vários fatores que estão ligados ali àquele infeliz incidente, mas que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui para tentar evitar outros incidentes como esse. Exatamente, gente. Então vamos começar falando. A gente tem aqui algumas opções de boias, né? Dessas duas opções aqui, o que você pode falar da segurança, analisar elas? É possível proteger as crianças? Perfeito. Antes de analisar a boia, eu pretendo até trazer um ponto importante, que a prevenção se traz principalmente com a nossa, principalmente falando de crianças, né, dos adultos, com a observação das crianças. Então, não importa a boia que a gente vai utilizar, ainda é responsabilidade do adulto. Então, a gente tem que trazer isso à tona, principalmente porque algumas pessoas acreditam que, poxa, eu já coloquei a boia na minha criança, já coloquei o colete de flutuação na minha criança, pronto, ela está segura, posso agora, né, me divertir aqui, talvez não prestar tanta atenção, mas isso é errado. É exatamente nesse momento que a gente começa a causar outros problemas. Uma boia como essa aqui, por exemplo, se a criança está lá, ela pode virar. Exatamente. Né, então, falando das boias, começando por essas duas aqui, essa aqui é uma boia, né, tipo rosquinha, que a gente vê, e essa não é uma boia recomendada. Por quê? Primeiro, ela é uma boia inflável. Se ela furar, a criança perde a flutuabilidade e vai afundar. Tá. Outro ponto, a criança fica aqui no meio. Caso essa boia vire, essa criança não vai conseguir se virar. E ela vai ficar ali, né, engolindo a água e provavelmente entrar em afogamento. Então tem que ter a supervisão de um adulto aqui, ó, todo Sempre. momento, segurando, olhando a criança, Exatamente. né? A gente sempre fala, é um braço de distância da criança. Essa é a distância segura. Se a criança está na água, o adulto está na água. Não é porque a criança está com algum tipo de prevenção ali, uma boia ou um colete flutuador, que ela vai estar segura. É preciso estar na água junto com a criança. O afogamento é muito rápido. Muito rápido. É questões de segundos, né, gente? Isso aqui é linda, né? Essa uma é fofura. perfeita, né? Tanto é que até voltei aqui do break com ela, porque eu achei ela, né, um sapinho bonitinho. Mas e aí? É só bonitinha? Só bonitinha, não tem segurança nenhuma. Da mesma maneira do que a boia, né, de rosquinha, ela é uma boia inflável, também pode furar. E talvez até pior pelo fato de que a criança não vai conseguir ficar aqui. No momento quando a gente pensa, né, num colete ou numa boia, qualquer coisa que a gente, no sentido de um equipamento de segurança para a criança, a gente já tem que diferenciar do fato do colete salva-vidas para uma boia de lazer. Isso aqui é para lazer, aqui é para brincar, ficar ali mergulhando, ok. Só que não serve como equipamento de segurança. Então, quando a gente vai fazer ali, a gente está numa loja que vai vender esse tipo de equipamento, a gente sempre tem que procurar, primeiramente, coletes que sejam de espuma. Perfeito. Primeiro, a gente já evita essa questão do furo. Caso a sua boia fure, a criança não vai estar se afogando, a flotabilidade dela vai continuar se mantendo, mesmo que aconteça qualquer incidente nesse sentido. Outro ponto, o colete, ele vai deixar a criança, não só as vias aéreas dela,
né, sempre permeáveis, então ela vai ficar com a cabecinha sempre para cima, até mesmo, por exemplo, se essa criança tiver um mal súbito, alguma coisa nesse sentido. Se ela parar de bater os pés, se ela parar de coisa, o colete vai segurar essa criança acima do nível da água. E é isso que vai trazer, na verdade, uma segurança para ela nesse sentido. A gente tem ali, preenche a tela aí, por favor, a gente está brincando ali com umas imagens, ó. Tem a boinha de braço ali, a boinha de braço ainda lá continua, eu lembro que da minha época era a boinha de braço que usava, né, e eu gostava. Ela funciona bem? Olha, para lazer, sim, para segurança nenhuma. A boia de braço também tem os mesmos problemas por ser inflável e tudo mais, e talvez até um pouco pior o fato de que a criança com protetor solar vai escorregar muito fácil. Então ela vai estar ali brincando, mas a partir do momento que ela entrar na água, essa boia pode sair e ela vai afundar. Ela não é segura. Onde que as pessoas, né, quando os pais vão comprar esses equipamentos, o que eles devem observar, assim, em quesito segurança, então? Perfeito. Equipamentos para segurança, para prevenção, geralmente já vão estar escrito como coletes salva-vidas, né? Então a gente já tira essa questão da boia, já transforma ali em coletes. E eles vão ter ali um selo do Inmetro, alguns já trazem até uma certificação da Marinha, que são órgãos, né, que fazem a validação desse equipamento exatamente para prevenção de afogamentos. No mar, as boias, né, elas são medidas de segurança ou não tem nada a ver? No mar é outra questão, né? No mar é outra questão, né? Talvez até mais insegurança elas vão trazer. Prejudica, exatamente. Né? Algumas pessoas no litoral levam até aqueles colchões infláveis, né? Para poder brincar ali e tudo mais. Só que quando a gente está falando do mar ou qualquer ambiente aberto, né? Um lago ou uma represa, aquilo ali vai te afastar da margem, vai te afastar de um ponto, né? Isso falando tanto de adultos como crianças, né? De um ponto onde você conseguiria ainda ficar em pé e ainda manter, né, a sua cabeça fora d'água. A partir do momento que você perder, por acaso, aquele boia, aquele flutuador que você está segurando, você vai começar a se afogar. Porque ele te traz uma falsa sensação de segurança. E é esse o problema, né? Trazer uma falsa sensação de segurança, você acaba acreditando que está seguro, que você pode nadar, que você, nossa, não vou me afogar. Só que quando você perde, infelizmente, acontece um incidente. Qual que é? Aconteceu um incidente, a criança se afogou. Onde ela liga? Perfeito. O primeiro passo é acionar 193. Primeiro porque quando alguns pais, né, algumas outras pessoas, a gente vê esses casos acontecendo, principalmente no litoral, né? Poxa, minha criança se afogou, eu vou lá e vou entrar também. Muitas das vezes essa pessoa não tem esse preparo. E ela vai se tornar uma segunda vítima. Então é necessário chamar um profissional, né, um salva-vidas, né, ou um corpo de bombeiros, caso não tenha nenhum ali, algum profissional no momento, para que depois você possa começar a atuar. E aí, perfeitamente. A pessoa está se afogando, uma criança está se afogando, chamei um profissional. O que eu faço até esse profissional chegar? A gente fornece uma flutuação. Nesse momento, qualquer tipo de flutuação é válida. Aí sim, não é um equipamento de segurança, entretanto a pessoa já está se afogando. Qualquer coisa que ela consiga segurar para se manter acima do nível da água é importante. Então aí você fornece uma boia, um colchão, alguma coisa para ela segurar até que um profissional técnico possa ir lá retirá-la da água. Então nunca entre na água para retirar uma vítima, caso você não seja habilitado para isso. Tá aí, gente, são algumas medidas de segurança, de prevenção, né? A gente sabe que esse verãozão aí traz, né, essa vontade de ir pra piscina, de ir pra praia, cachoeiras, né? Então, fique atento, fique alerta, porque como o aspirante aqui disse, é uma questão de segundos, é muito rápido para acontecer o afogamento. Muito obrigada, aspirante. Bom trabalho para vocês aí, para todas, né, todo mundo da corporação do Corpo de Bombeiros aí. Obrigada pela sua presença e um ótimo ano. Bom trabalho para vocês. Obrigado, Maica. Obrigado pela oportunidade. O Corpo de Bombeiros de Londrina agradece. Até uma próxima.